Via Dolorosa. O que é a Via Dolorosa? A Via Dolorosa é o caminho que Jesus fez, tendo início a partir do convento S. Homo e estende-se até a Basílica do Santo Sepulcro. Inicia no pretório, que é a sala de audiência do Tribunal de Pôncio Pilatos, na fortaleza de Antônia, e vai até Gólgota, que é o lugar da crucificação. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Evangelho segundo São Mateus 22, 26, 27. Caifás conduziu Jesus ao pretório, e Jesus permaneceu calado, sem se rebaixar ao nível de seus acusadores. Caifás, impaciente, demandou uma pergunta, de ser ele ou não o Filho de Deus. Ouvindo uma resposta afirmativa, disse: que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Ao ver Pilatos que nada conseguia, pelo contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja por isto lá convosco. E entregou Jesus para ser crucificado. A segunda estação da Via Dolorosa: Jesus carregava sua cruz. Do Evangelho São Marcos, de 27 a 31. E Pilatos disse-lhes: eis o homem. Em latim é esse homo, uma parte originária do arco de Adriano, no século II depois de Cristo, é conservada na Basílica de esse homo. Segundo a tradição, seria o lugar onde Pilatos apresentou Jesus ao povo, dizendo: eis o homem, esse homo. Os soldados do governador vestiram-lhe um manto escarlate e teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça, e na mão direita uma cana. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de ter escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Ele ia carregando a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Terceira estação da Via Dolorosa: Jesus cai pela primeira vez. Na esquina da rua Elvadi encontra-se a capela polaca. Na entrada, um relevo esculpido por Tadeusz Zinskilinkis. Este relevo demonstra Jesus caindo sobre a cruz pela primeira vez. Muito bonito. Vemos também, dentro da igreja, preservado em alguns lugares, o piso ainda da época de Jesus. Tudo muito interessante, muito bonito. Não era longo o caminho até o Calvário, contudo, o esgotamento produzido pela flagelação, a coroação de espinhos, a noite sem dormir, esgotava Jesus. Ele bem poderia negar-se a continuar a sua via sacra. Bastaria todo o ocorrido para justificar uma incapacidade de prosseguir, mas ele deseja ensinar-nos a nunca desanimar e jamais desistir. Os legionários mal podem conter a multidão enfurecida. O corpo extenuado de Jesus cambaleia já sob a cruz enorme. O Senhor vê a multidão que anda como um rebanho sem pastor. Poderia chamá-los um por um pelos seus nomes. Uma dor aguda penetra na alma de Jesus e o Senhor desaba caindo pela primeira vez. A quarta estação da Via Dolorosa: Jesus encontra com a sua mãe.
A quarta estação comemora o encontro de Jesus e sua mãe. Hoje em dia, no local, existe um pequeno oratório armênico católico, onde os cristãos têm suas recordações. A tradição diz que Maria, mãe de Jesus, estava ao caminho do Calvário para ver passar o filho. A multidão se exprimia entre as paredes das casas, das estreitas ruas. E Jesus, cansado, fez uma pausa. Seu corpo estava coberto de chagas que sangravam. Da cabeça furada pelos espinhos da coroa, desciam veios de sangue pelo rosto, cobrindo os olhos, turvando a visão. Ao erguer a face, depara com o olhar triste e amargurado de Maria. Sua mãe, impressionada com a intensidade da maldade do mundo, e ao presenciar todo aquele sofrimento, aquela terrível e brutal tortura que seu filho enfrentava, sentiu uma pungente dor transpassar o seu coração. Mãe e filho se abraçam em meio à dor. Eles tudo partilharam até a cruz. Sua união era tão intimamente perfeita que não tinham necessidade de falar, porque a única expressão residia nos seus corações. A quinta estação da Via Dolorosa, Simão Sirineu ajuda Jesus a levar a cruz. A quinta Via Cruz é indicada por um oratório franciscano. Passava por ali um certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, e obrigaram-no que levasse a cruz. Marcos 15, 20 e 21. Simão de Cirene foi escolhido pelos romanos para que ajudasse Jesus na sua via dolorosa, já que Jesus se encontrava muito debilitado. Os soldados romanos receavam que o divino condenado vinha morrer antes mesmo de chegar ao Gólgota. Era urgente encontrar alguém que o auxilie a terminar o percurso. Jesus tinha que permanecer vivo até a crucificação. Deste local, a Via Dolorosa segue gradualmente em direção ao Gólgota. Sexta estação da Via Dolorosa. Verônica enxuga o rosto de Jesus. De acordo com a tradição, a sexta estação é reverenciada como o lugar onde Jesus foi ajudado por Verônica. Era uma mulher que assistia à passagem de Jesus e decide limpar a sua face tingida de sangue. O pano usado por Verônica teria ficado impressa a imagem do rosto do Cristo. Está representado no Convento das Pequenas Irmãs de Jesus, que foi restaurado em 1953, no lugar onde a tradição situa a Casa de Verônica. As ruínas no subsolo pertencem provavelmente a um mosteiro dedicado aos santos Cosme e Damião, construído em 546 e 563. Sétima estação da Via Dolorosa. Jesus cai pela segunda vez. Uma grande coluna romana levanta-se na capela franciscana. Este lugar faz lembrar a segunda queda de Jesus na saída da cidade. A tradição diz que ali havia uma placa escrita e que continha o motivo da condenação. O lugar, portanto, é chamado de a Porta da Sentença. E Jesus, como um cordeiro que conduz ao matadouro, foi se conduzindo ao Calvário. E que nossos passos possam ser firmes como os passos de Jesus. Como diz, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Salmo 36, 23.
A oitava estação da Via Dolorosa. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas 23, 28. A oitava estação da Via Crucis é indicada por uma cruz latina, incisa sobre um dos muros do mosteiro grego. Próximo elevam-se a Basílica do Santo Sepulcro, marcando o lugar da morte de Jesus. Nesta cruz está inciso as letras N-I-K-A, referem-se à vitória de Cristo sobre a morte. A nona estação da Via Dolorosa. Jesus cai pela terceira vez. Enfim, aproxima-se o fim da Via Sacra. Um convento grego bloqueia a rota direta à nona estação. As pessoas têm que dar uma volta através do mercado local para chegar na nona estação. Uma coluna romana sinaliza esta estação da Via Crucis. Ali recorda-se a terceira e última queda de Jesus, a terceira das 3 quedas. Jesus chega ao Calvário e quiseram lhe dar vinho misturado com fel, mas ele não quis beber. Aí continua até o Gólgota.